Excelente quarta-feira, bora começar mais um dia falando de Fluminense, como sempre, aqui no canal do Lessa. E podemos comemorar o fim da data FIFA. Graças a Deus, a data FIFA acabou. Hoje já tem jogo de Copa do Brasil. O Fluminense só volta a campo final de semana para enfrentar o Juventude, mas a gente já está nessa contagem regressiva. Uma semana que ainda está devagar, até porque o Fluminense voltou a treinar somente ontem no CT Calçachilho. Hoje vai ser a segunda atividade da semana, comandada pelo técnico Mano Menezes, e por isso resolvi aproveitar para neste vídeo aqui a gente fazer um rápido balanço da janela de transferências do Flu. Para mim, determinante para a recuperação do time e para manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro. É claro que ainda a gente está em meio a uma luta, que eu espero em breve estar falando de zona do rebaixamento bem no passado. A depender do que acontecer na Libertadores, a gente brigará ou não por algo maior no Campeonato Brasileiro. Enfim, tem muita coisa para acontecer até dezembro. Mas é fato que as contratações que o Fluminense fez nesta janela já estão se mostrando muito importantes e fundamentais para a recuperação da equipe, além de outros fatores tão importantes quanto quem ganhou moral, quem está saindo com moral dessa janela, quem está perdendo moral com o Mano, com a torcida. Bora falar sobre isso aqui. Eu tenho certeza que isso geralmente sempre gera muito debate, então o seu comentário vai ser sempre muito bem-vindo. O like também, né? Nunca é demais de lembrar, não deixe para o final do vídeo, mas o importante é você deixar o seu like. Em algum momento, o botãozinho está aqui embaixo, é de graça, 0800, não custa nada, assim como a sua inscrição. Se você não está inscrito aqui no canal do Lessa, não deixe de se inscrever para você não perder nada do que acontece nos bastidores do Flusão. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! É com este grupo que o Fluminense vai até o final de 2024. As janelas estão fechadas, como já era de se esperar. O Fluminense perdeu o André, graças a Deus não perdeu John Ares, menos mal. E agora, até comentei isso no vídeo de ontem à noite aqui no canal, já dá para a gente ter uma noção do novo time titular do Fluminense, do novo Fluminense, sob o comando do Mano Menezes. Agora para valer, porque enquanto a gente está ali no meio da janela, mudanças podem acontecer, jogadores chegando, jogadores saindo, e agora dá para a gente ter uma ideia do time titular que o Mano terá daqui em diante. Pelo menos o time base titular com algumas dúvidas. E aí, dessa galera que chegou e dos que já estavam também, que já faziam parte do grupo do Fluminense, quem está neste momento ganhando moral? Quem está saindo com moral e quem está perdendo espaço ou perdeu espaço? Não só após a janela, mas após a chegada do Mano Menezes, porque agora a gente já tem um recorte um pouco maior, com mais jogos, mais tempo de trabalho, né, com a equipe jogando melhor, conseguindo resultados, evoluindo. Dá para a gente ter hoje um embasamento muito melhor para a gente entender algumas opções do Mano e também projetar algo para os próximos jogos. Então vamos aos jogadores que, para mim, perderam espaço. Vocês podem concordar ou discordar e acrescentar também, fiquem à vontade. Mas jogadores que perderam espaço desde que o Mano chegou. Marquinhos, um cara que começou bem um ano, se destacando, né, sendo uma peça importante ali para o Fluminense do Fernando Diniz, até se lesionar. Ele voltou, depois se lesionou de novo, mas o Marquinhos não conseguiu recuperar o rendimento que chegou a apresentar ali com o Diniz, principalmente no início da Libertadores, e aí dá para dizer que foi um lampejo, porque ele não conseguiu sustentar depois, após ter voltado de lesões. É um jogador que hoje não gosta de prestígio com o Mano Menezes. Já que a gente está falando de ataque, Keno perdeu espaço com o Mano, tanto que virou reserva. Apesar de que contra o São Paulo entrou bem, foi importante, né, fez gol. Então é um jogador que pode recuperar a confiança do Mano e a confiança da torcida também. Keno tem qualidade, a gente sabe disso. Ele já mostrou isso em muitos momentos. Ano passado foi um jogador muito importante para a equipe. Mas é verdade que ele começou muito mal o ano, já vinha muito mal com o Diniz, e aí com o Mano ele acabou perdendo espaço, indo para o banco, principalmente após a chegada ali do Kevin Serna, que chegou tomando conta da posição. A gente já vai falar dele. Então eu colocaria o Keno nesta lista ainda de quem perdeu espaço, mas dos que perderam espaço, diria que é quem está mais próximo de recuperar. A questão é que o titular da posição é o Serna.
Vamos falar de Renato Augusto também, que, como esperado, a gente já imaginava que ele não fosse ter muito espaço ali com o Mano. O Mano estava no comando do Corinthians quando o Corinthians decide não renovar contrato com o Renato Augusto. E não é só por isso, convenhamos, né? Mano Menezes não vem aproveitando o Renato Augusto, porque o Renato também, quando entra em campo, e quando entrou na época ainda do Fluminense de Fernando Diniz, não mostrou ou não deu sinais de que merecia ter uma minutagem maior, e não deu qualquer sinal de que poderia de fato brigar por uma vaga de titular do Fluminense. Então o Renato, que já vinha perdendo espaço, perdeu ainda mais espaço. Antônio Carlos, um jogador que teve algumas oportunidades ali com o Diniz, chegou a atuar com o Mano, mas também está de vez, creio eu, entre as últimas opções ali da zaga. Colocaria ao lado do Manuel, outro também que com o Mano não está com moral, que já não vinha também, nas oportunidades que teve, já não vinha bem e se lesionou também, mais uma vez, Manuel. Então as lesões certamente atrapalharam a sequência do Manuel. São dois jogadores que hoje estão no fim da fila. E aí a gente vai para John Kennedy. É inevitável não falar de John Kennedy. Muita gente pode argumentar, o John Kennedy não perdeu espaço, ele já não tinha espaço. Mas, para mim, perdeu. Né? O Mano, quando chega, insiste ali no John Kennedy, vai dando oportunidade, depois ele percebe que realmente está complicado. Mas ele continua utilizando o John Kennedy devido à falta de opções. Com a lesão do Cano, ainda bem, surgiu o Cauã Elias, que assume a vaga de titular devido à falta de rendimento do John Kennedy, mas como não tinha opção no banco, com essas características, ele continuou sendo utilizado pelo Mano. Mas claramente, para mim, ele perdeu bastante moral, não só após a chegada dos jogadores nesta janela, mas desde que chegou o Mano, com o passar do tempo, o John Kennedy foi perdendo espaço, não conseguiu reagir, até hoje não conseguiu reagir, não conseguiu fazer bons jogos, né, dar sinais de que ele poderia recuperar o rendimento, o futebol que ele mostrou no segundo semestre do ano passado, o que é uma pena, afinal de contas, como opção ali dentro do elenco do Fluminense. Inclusive, é um jogador que, para 2024, a gente imaginava que iria brigar por um lugar de titular da equipe. Infelizmente, o que aconteceu foi exatamente o oposto disso. Bora para a galera que ganhou o espaço, começando com o principal deles. Ele não foi contratado exatamente nesta janela, foi contratado antes, mas estreou após a liberação nesta janela de transferências no meio do ano. E é claro que eu estou falando de Thiago Silva, o monstro que arrumou a zaga do Fluminense, como a gente também já imaginava que fosse acontecer devido à qualidade, por ser um jogador muito, muito, muito acima da média do que temos aqui no futebol brasileiro e, claro, dentro do elenco do Fluminense. Foi só pelo Thiago Silva? Não, a gente sabe que não, futebol é um esporte coletivo. Mas passa muito, a reação do Fluminense passa muito pelo Thiago Silva. Falando de Campeonato Brasileiro, 6 vitórias e um empate. Nenhum gol sofrido, 90,5% de aproveitamento. Isso é Thiago Silva. Assim, é impressionante o que ele conseguiu fazer em tão pouco tempo. É impressionante como ele influencia na atuação dos demais companheiros. Como ele consegue fazer com que o time jogue de maneira organizada e dessa forma se protegendo muito melhor. Então é um jogador que dispensa comentários. Vamos falar sobre Facundo Bernal, um jogador que pode ser peça-chave, porque ele chega para substituir um titular absoluto, incontestável. Jogador que sentiremos ainda a falta dele durante algum tempo. Mas Bernal tem capacidade para amenizar essa saudade do André. Já mostrou qualidades interessantes no jogo contra o São Paulo, também no jogo contra o Corinthians, 2 partidas em que ele foi titular. Né? Um atleta com características diferentes do André, mas com atributos muito interessantes para a posição. Bernal é outro que chegou, colocou a camisa e parece que já está no Fluminense há muito tempo, pelo menos nessas primeiras impressões. É claro que temos que colocar o pé no chão e esperar, mas é um jogador que, para mim, já começa a sua trajetória no Fluminense com moral. Vamos falar de outro reforço, que eu já citei aqui neste vídeo, Kevin Serna, né? Serna chega e estreia 2 dias depois contra o Palmeiras. Uma responsabilidade imensa, um jogo extremamente difícil, um jogo decisivo, porque aquela partida, a situação do Fluminense ainda era muito preocupante, era muito difícil, e vencer aquele jogo
A gente considerava, o clima no Maracanã era de final de campeonato. O Serna entra, aquela arrancada, aquela assistência, pá, de cara ali, já deu o cartão de visita e já mostrou que veio. É um jogador que tem deficiências, a gente vê que tem ainda algumas dificuldades que ele precisa evoluir bastante. Eu acho que vai evoluir aqui no Fluminense com o Mano Menezes, mas ao mesmo tempo é um cara de muita personalidade, um jovem ainda, né, que vai para cima, que não se omite, né, que tem características muito interessantes que o Fluminense estava precisando bastante. Então, Kevin Serna já mostrou que de fato tem condições de se manter como titular do Fluminense e já inicia essa nova fase profissional num clube gigante aqui no Brasil muito bem. E Thiago Santos, hein? Pois é, Thiago Santos, quem diria, hein? Quem diria que a gente iria falar dessa forma de Thiago Santos, um jogador que se encontrou ali como zagueiro, é claro que atuando ao lado do Thiago, a missão fica um pouco mais fácil, mas ele tem feito jogos inegavelmente muito bons. E foi importante, enquanto o Thiago não estreava, com o Felipe Melo lesionado, é um cara que saiu do Grêmio humilhado e que no Fluminense está se reencontrando, com atuações realmente consistentes, passando confiança e mostrando que sim, ele merece ser titular do time. Então, o Thiago Santos é uma grata surpresa. Já tinha uma certa moral ali com o Diniz, mas ganhou muita moral depois que o Mano chegou e se firma, mesmo após a chegada de reforços, ali como titular do Fluminense. Agora tem o Felipe Melo voltando, né? E o Ignacio que se lesionou. E era um jogador que ganhou chance e mostrou em pouco tempo que também tem qualidade. Mas não tem como, é indiscutível que o Thiago Santos hoje se mostra um jogador importante para o Fluminense e vive um momento muito especial com a camisa do Flu. Vamos falar também do Nonato. O Nonato, para mim, é um jogador que ganha moral com o Mano, que ganha moral com a torcida, volta sob desconfiança. Pô, Nonato, estava jogando no Santos, né? Ele chegou creio que ele teria ganhado a vaga do Martinelli como titular se ele não se lesiona. Acabou se lesionando, agora voltando aos poucos, com calma, vai brigar com o Martinelli ali por essa vaga. Acho que nesse pequeno recorte, o Nonato, para mim, ganhou espaço. Para mim, agora, claro, a saída do Alexandre e do André faz com que ele tenha mais espaço para jogar. Quando o Mano tiver optar por jogar com 3 volantes e até eventualmente substituindo o Martinelli, e, claro, tendo condições de ganhar a vaga dele. Então, é um jogador que para mim cresce. E Cauã Elias, não dá para não falar de Cauã Elias, que este ano no Campeonato Carioca começou fazendo parte daquele time alternativo, não foi bem, e justamente no momento crucial, no momento decisivo, no momento muito importante, sem Germancano, com John Kennedy jogando absolutamente nada, é de Xerém que vem a solução. Mais um moleque de Xerém salvando e se tornando ali uma peça muito importante nessa trajetória do Mano, né, desde que ele chegou, ganhando confiança, ganhando moral, fazendo gols importantes, gols decisivos, né? Tem janela de transferência, jogadores chegando, mas o Cauã Elias se mantém ali. Claro, oscilando, né, fazendo alguns jogos bons, outros não tão bons assim, tomando decisões erradas, o que é completamente normal para um garoto na idade dele. Mas, sem dúvida alguma, Cauã Elias sai desta janela fortalecido e prometendo brigar para se manter titular do Fluminense até o final do ano. E temos ainda Gabriel Fuentes, jogador que está regularizado, poderá fazer a sua estreia no próximo domingo, lateral esquerdo que chega para fazer uma composição de elenco, podendo ser ou não titular, vai depender do que o Mano está pretendendo ali para o Marcelo, se vai utilizar o Marcelo no meio de campo, ou se agora vai manter ali o Marcelo pelo menos por enquanto, mas o Fuentes é um jogador que, creio eu, tem qualidades também para brigar pela titularidade. É um jogador interessante que a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver em relação às atuações dele quando ele tiver chance. E aí a gente tem jogadores, né, lesionados, Ignacio, Cano e Diogo Barbosa. E, cara, dá para citar um aqui que não foi nem para lá nem para cá. Terans, que já não tinha espaço nenhum com o Diniz, continua sem espaço nenhum com o Mano Menezes. É impressionante esse jogador. É incrível o que acontece. E aí a gente está falando do segundo treinador. Ah, mas o Diniz implicava. Pois é, e agora, mano? Davi Terans não mudou absolutamente nada em relação ao seu status dentro do elenco do Fluminense. Hoje um jogador, infelizmente, inútil. A gente pode até citar outros aqui que
Por exemplo, o Guga começou muito mal o ano, nessas últimas partidas eu acho que ganhou moral com o Mano, fez bons jogos, mais uma vez situações ali difíceis, improvisados na esquerda, o Guga foi bem, quem sabe pode ganhar mais oportunidades. O Lima, que foi, entre aspas, mais protagonista ali com o Diniz, né, atuando como segundo volante, agora passa a atuar mais avançado com o Mano, não tem aquela, como eu posso dizer, aquela não é aquele décimo, não necessariamente um 12º jogador do Mano, mas continua entrando frequentemente no time. Acho que não mudou muito ali o status do Lima após a chegada do Mano Menezes e depois também dessa janela de transferências. Mas enfim, é um balanço geral aqui dessa janela de transferências do Fluminense. O último mercado antes do final do ano é com esse elenco que a gente vai agora para o restante da temporada até dezembro. É com esse grupo que Mano Menezes terá a responsabilidade de, primeiro, né, afastar qualquer risco de rebaixamento, depois sonhar com algo dentro ainda do Campeonato Brasileiro e, claro, o grande sonho, o bicampeonato da Copa Libertadores. O elenco do Fluminense, para mim, se qualificou. É óbvio que a perda do André é muito significativa, tende a trazer consequências, mas tenho a esperança de que o Bernal vai conseguir cumprir bem esse papel. Perdeu também o Alexander, mas ganhou em outras posições, em jogadores que chegaram e deram conta imediatamente do recado. Como eu citei, Thiago Silva, Serna e o próprio Bernal, que pode, ao longo dos jogos, passar essa confiança de que ele sim é o substituto ideal para o André. Entre perdas e ganhos, eu espero que o saldo seja muito positivo para o Fluminense ao final de 2024. E aí, para você, o Fluminense perdeu mais ou ganhou mais nesta janela? Quem, na sua visão, sai com mais moral? Quem está com menos moral? Quem vai ganhar mais espaço, quem deve ter mais espaço agora com o Mano Menezes daqui em diante. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e ao longo do dia voltamos com muito mais informações. Tamo junto, um abraço, valeu!